Sejam bem-vindos. Esse é o Fórmula 1 Paddock Brasil. Eu sou o CX e a gente vai falar um pouquinho do pré-GP da Austrália 2025, o Grande Prêmio de Melbourne. Vamos abordar rapidamente alguns aspectos da corrida e o que se espera dela. O treino oficial aconteceu na madrugada dessa sexta para sábado, é uma confusão de fuso horário, com domínio das McLarens como esperado. A Red Bull um pouco atrás, e aqui quando a gente fala de Red Bull, agora acho que a gente vai ter que talvez diferenciar um pouco, né? O Verstappen um pouco atrás, e vamos deixar para falar da Red Bull como um time um pouco mais para frente na temporada, porque por enquanto não temos uma equipe Red Bull brigando com as McLarens, e sim o Verstappen e só ele. Isso também vai acontecer com a Mercedes. Por enquanto, não dá para falar sobre o time Mercedes, para falar sobre o George Russell, e vamos dar tempo para ver se o Antonelli vai fazer da Mercedes realmente uma equipe. E quando a gente volta para a Red Bull, o primeiro grande ponto da corrida que a gente vai acompanhar nessa madrugada de sábado para domingo é exatamente Verstappen versus McLaren. Essa é a primeira expectativa para a corrida, uma vez que, provavelmente, acho que ninguém discorda disso, a grande decepção do sábado em Melbourne, do treino oficial, foram as Ferraris. As Ferraris foram muito mal, largam muito mal, largam em sétimo e oitavo, em duas posições que não são esperadas nunca para a Ferrari nessa primeira corrida. Então, a parte das Ferraris que vão ter que fazer uma corrida de recuperação, o foco, o primeiro ponto a se prestar atenção na corrida é essa luta entre as McLarens e o Verstappen. Sobre essa disputa, o que se tem de informação até agora? Que as McLarens em volta rápida é um carro bem mais rápido que o Verstappen tem na mão. A diferença foi razoavelmente grande entre ambos os carros da McLaren e o Verstappen. E nos dados coletados de ritmo de corrida, o que se tem de McLaren versus o Verstappen também é uma diferença razoável. Então, em condições normais de temperatura e pressão, não se espera que o Verstappen ofereça tanta resistência às McLaren, mas é só a primeira corrida do ano. E sobre temperatura e pressão correta, a gente vai falar daqui a pouco. Mas não é uma coisa que parece ser assim super esperada para essa primeira corrida do ano aqui. Outro ponto que a gente deve prestar bastante atenção nessa primeira corrida do ano são Tsunoda e Albon. Tsunoda e Albon que fizeram um excelente treino. Não vou aqui ampliar, se eu não posso falar sobre times para Red Bull e para Mercedes, eu posso falar de times para Williams e Race Bulls. Porque não só o Tsunoda como o Rajar estiveram muito bem no sábado, não só o Albon, como o Carlos Sainz também andou muito bem nesse final de semana. Então, ali, quando a gente sai do topo do pelotão e vamos estar o tempo todo observando a briga entre McLaren e o Verstappen, quando a gente cai um pouco para o meio do pelotão, mas o meio do pelotão ainda dentro da faixa de pontos ali, entre o sexto e o décimo lugar, ali é bem interessante de ver o que vão apresentar na corrida as Racing Bulls e as Williams. Então aqui você tem Tsunoda, Rajar, Albon e Carlos Sainz, que vão brigar muito por essa faixa aqui do grid. E o interessante dessa faixa do grid, que é exatamente a faixa do grid que a Ferrari está largando, sétimo e oitavo.
Tsunoda e Albon deram muito, muito trabalho para ambas as Ferraris na classificação. Então, a gente tem aqui 2 carros para prestar atenção e esse miolo ali da pontuação é um segundo ponto bem importante para a gente ficar de olho na corrida. O terceiro ponto que eu vou chamar a atenção, e aqui não podia ser diferente, não será esse o primeiro ponto, por um motivo muito simples, né? Não é o piloto que está na pole position, mas a primeira corrida de Lewis Hamilton na Ferrari. Sem dúvida, isso aqui é um atrativo diferente para esse grande prêmio de Melbourne. O Lewis Hamilton, que andou o fim de semana inteiro atrás do Charles Leclerc. Vamos ver se durante a corrida isso se inverte ou não. Vai ser curioso, logo na primeira corrida, eles vão dividir uma fila. Então, o Leclerc e o Hamilton vão largar em sétimo e oitavo. Então, eles já vão dividir uma fila do grid logo na primeira corrida. Então, isso aqui é um ponto muito interessante a se olhar. E, obviamente, como não podia deixar de ser, o quarto ponto aqui a ser muito, muito explorado e olhado com atenção são os novatos da Fórmula 1. Eu já falei aqui que o Rajar fez talvez uma performance acima do esperado. Quem andou muito acima do esperado também foi Jack Durham, também andou muito acima do esperado. Quem foi espetacular foi o Gabriel. O Bortoleto conseguiu colocar o carro da Sauber no Q2. É muito importante a gente entender qual é o feito disso. A Sauber é um carro infinitamente pior aos outros. Foi o pior carro do grid o ano passado. Bortoleto está largando em 15º, e óbvio que a gente vai torcer muito pelo Bortoleto, mas obviamente, pelo menos 2 carros atrás dele ali, é impossível em condições normais de temperatura e pressão que o Bortoleto mantenha atrás dele. Né? Que tem uma Red Bull e tem uma Mercedes largando atrás dele. E aqui a gente chega ao grande ponto. Antonelli e Lawson, 2 novatos, 2 estreantes, largando lá atrás no grid, lá atrás no fim do grid, como os novatos vão lidar com a pressão de ter ambos terem carros competitivos, ambos terem carros obviamente capazes de figurar no mínimo entre os 10 primeiros, largando lá de trás do pelotão. Então, grande desafio para Antonelli e Lawson logo na primeira corrida do ano. E o que não pode deixar de ser dito é que entre todos os novatos, Oliver Berman, meu Deus do céu, não conseguiu. Eu acho que o Berman, se vacilar, não completou uma volta. Né? Destruiu um carro no primeiro treino, na sexta-feira, destruiu um carro na sexta, destruiu um carro no sábado, não conseguiu fazer o treino de classificação e vai para a corrida largando em último lugar. Vale também dizer uma outra coisa, bem rapidinho, a Sauber do Bortoleto mostrou uma evolução interessantíssima nessa primeira corrida, saindo momentaneamente do último lugar do grid, colocando a Haas, no momento, como o pior carro do grid. Então, essa briga aí, Haas e Sauber, essa é a briga do Gabriel esse ano. Tá? Haas versus Sauber, para ver ali quem está com o pior carro do grid. E vai ser muito interessante ver o que o Bortoleto vai conseguir fazer com isso daí. E, finalmente, e talvez a coisa mais importante de todas, e quem vai falar dela para vocês é a Jan, é como está e o que deve se esperar, Jan, do clima, do tempo, da atmosfera, da natureza. O que, que é? Porque esta amanheceu, não vou dizer que ela amanheceu de mau humor em Melbourne, mas eu acho que ela está numa semana muito complicada para a vida dela. Natureza não está fácil em Melbourne essa semana. Já é característico de uma região
que tem muito deserto, muito árida, como a região da Austrália, não ser um lugar muito tranquilo, climatologicamente falando. Mas analisando aqui o curto prazo e um local menor, né, que seria Melbourne, como andou acontecendo as coisas em Melbourne. A semana começa quente. A gente tem uma segunda, uma terça e uma quarta com clima quente. Mesmo que à noite resfrie, é normal dessa região. Só que aí, quando chega quinta e sexta, a temperatura cai bastante, esfriando bem o ambiente. E no sábado, volta a subir e sobe mais do que tinha um calor no começo da semana. Normalmente, isso já gera um fenômeno natural, que é acumular muito vapor d'água na atmosfera em cima da região. E quanto mais acumula, nuvens maiores são formadas. Atrelada a que a gente não teve ventos. Os ventos lá não tão fortes. A gente está aqui com uma previsão de média de 3 quilômetros por hora de vento. Isso não é nada, porque o vento ele poderia dispersar ou levar essas nuvens com chuva acumulada para precipitar em qualquer outro lugar. Mas no caso, não é o que parece que vai acontecer. E quando a gente tem essa grande oscilação durante a semana, isso vai influenciar diretamente na condição da pista. Tá? Então a gente tinha carros preparados para pistas quentes, para clima quente, clima um pouco mais seco, um pouco mais úmido, porém quente. De repente a gente teve 2 dias que esfriam, que foi na quinta e na sexta, e no sábado ela reverte e estoura de calor, né? Então isso complica bastante, e quando você tem principalmente essa amplitude térmica muito grande, que é o que a gente pode dizer que aconteceu de quinta, sexta para um sábado, que a gente está numa temperatura muito, muito baixa, e de repente vai numa temperatura muito, muito alta, é exatamente isso que faz com que gerem chuvas, tá? É a condensação do vapor d'água, que nada mais é do que você tem o frio, então você está com bastante umidade, quando vem muito, muito calor, muito, muito sol, tudo isso vira vapor. Quando vira vapor, ela se acumula em forma de nuvens, né? Elas se acumulam, se acumulam, se acumulam, se acumulam e ficam vagando pelo céu. E no caso, elas estão vagando indo em direção ao Albert Park, por acaso. E nesse caso, ela tem que condensar em algum momento. O vento forte seria a única chance da gente não ver essa precipitação dessa chuva caindo próximo da região ali do Albert Park. Porém, até o momento aqui, hoje, já falando de hoje, né, que nesse momento é por volta de quase 5 da manhã, lá em Melbourne, nessa madrugada, a gente também já está com uma amplitude térmica de 18 graus, o que significa que a gente teve 30 graus ali no dia anterior para eles, né? E agora a gente chegou a ter uma temperatura de 12 graus na madrugada. Então, isso aí é uma amplitude térmica de 18 graus. Isso é muito alto. Isso é muito alto. Então, isso vai piorando a situação da chuva e, por conta disso, a gente tem uma probabilidade de chuva superior a 80%, né? 80%. Lembrando que quando a gente faz uma estimativa de previsão de chuva, ela é local. Né? Então, não necessariamente esses 20% não é uma coisa tão pequena. Pode tranquilamente esses 20% significar não cair nenhuma gota na pista. Porque a conta, na verdade, que é feita, quando você escuta assim, 80% de probabilidade de chuva, não é 80% de probabilidade de chuva de cair a chuva ali no Albert Park, é numa região grande. Entende? Então, isso é preciso levar em consideração, porque muita gente vai escutar 80% e achar que 80% é 100, vai chover ali com certeza. Pode chover no entorno, mas não necessariamente em cima da pista, tá? Isso é um dado geral que eles colocam. E bom, e uma coisa curiosa também que a gente tem aqui é que se, por acaso, realmente chover lá na pista, a única escuderia que andou acho que nessa pré-temporada aqui, e testou o pneu intermediário para as chuvas, foi a Haas. Todo o resto da galera não tem dado nenhum sobre como os carros estão funcionando sob os pneus intermediários. É isso, Sexo, que eu tenho para falar aqui sobre o nosso clima e a temperatura de hoje na hora da corrida.
Muito bom, é isso. Depois dessa explicação maravilhosa sobre o clima, a temperatura e a maluquice que está a natureza na Austrália essa semana, a Jean coloca a gente em 3 cenários possíveis para a corrida, como ela disse. 20% não quer dizer que vai chover com certeza. Então, todos os pilotos e as equipes e quem vai acompanhar o Grande Prêmio precisa estar preparado para todas as 3 opções possíveis. A primeira delas é que isso que a Jean falou não aconteça mesmo, por algum motivo o super-homem passe só para a nuvem para fora do parque, e a gente, por incrível que pareça, tem um dia de céu azul lindo e maravilhoso. Pelo que a Jean acabou de falar, vocês sabem que isso é quase impossível de se ver. Se isso acontecer, a gente deve ter uma corrida próxima da corrida do ano passado, onde a melhor estratégia prevista seriam uma parada com os carros largando com pneu médio e terminando a corrida de pneu duro. A segunda opção, e essa já bem, bem plausível pelo que a gente explicou para a gente, chover, mas chover durante o período da manhã e naquele momento da corrida a gente ter um gap, a gente ter uma pausa na chuva. Nesse caso específico, mudam um pouco as coisas. E a gente passa de uma estratégia de uma parada para uma estratégia de 2 paradas. E aqui é bem interessante porque a maioria esmagadora das equipes se prepararam para esse cenário. O cenário que chove, limpa a pista, então a gente teria uma pista verde, ela limpa a pista, a chuva limpa a pista, e durante a corrida a gente trabalharia com pista seca. Para isso, McLaren, Ferrari, Sauber do Bortoleto, a Haas, e aqui é muito interessante, não, não a Red Bull, mas só o Verstappen e o Gasly se prepararam para isso e cada um deles preferiu guardar 2 jogos de pneus duros novos para a corrida. Outros, o que faz possível uma estratégia de largar de pneu médio e depois fazer 2 trocas para 2 stints de pneu duro. Outras equipes, como a Mercedes, por exemplo, já preferiram fazer diferente. Preferiram guardar 2 jogos novos de pneus médios. Então, se aqui a gente pode ter uma diferença de estratégia. Diferente das primeiras que eu mencionei, a Mercedes pode vir para uma estratégia de 2 paradas, porém usando 2 jogos de pneu médio e um jogo de pneu duro. E você ainda tem um grupo de pilotos, e aí você pega as Racing Bulls, isso aqui é importante, porque estão ali naquele meio de pelotão, a gente mencionou antes, as Williams e as Aston Martin, principalmente essas 3, que vão brigar ali pela oitava, nona, 10ª posição, mais o Liam Lawson e Jack Durham, que fizeram completamente diferente, não guardaram e nem economizaram pneus, nem duros e nem médios. Então, no caso dessa opção B, chove, limpa a pista, e a gente tem uma corrida com pista seca depois de uma chuva, aí essa galera teria que ir para uma estratégia de largar de pneu macio, trocar para o médio e terminar a corrida com o pneu duro. Então, tem muita coisa diferente em termos de estratégia caso aconteça essa chuva e depois segue, né? E, finalmente, a gente tem a opção C, que, pelo que já falou para a gente, parece ser bem plausível também, e a gente tem uma corrida com pista molhada, podendo ou não ter chuva, ou podendo ter chuvas que vão e vêm, mas com a pista molhada. Nesse caso, é como a Jean acabou de explicar. Ninguém sabe nada, ninguém ninguém treinou com os pneus de pista de chuva, e o mais interessante é que são pneus novos. A Pirelli fez uma composição nova de pneus para essa temporada, que é uma composição que promete sofrer menos com superaquecimento
à medida que a pista vai secando. Mas ninguém treinou, ninguém testou, ninguém sabe o comportamento do carro nessas condições. Então, se a gente tiver uma chuva ou se a gente tiver uma corrida com a pista molhada, aí vai ser aquela coisa, todo mundo na surpresa total. A última coisa que vale a pena a gente mencionar para vocês sempre é um grande prêmio com muita presença de safety car, 50% das vezes. É um grande prêmio com muita presença de virtual safety car, 67% dos grandes prêmios de Melbourne, e que também tem uma boa porcentagem de bandeira vermelha, tá? 17% de bandeira vermelha para Melbourne. O tempo de pit stop com bandeira verde, 19,3 segundos na média, com safety car 12,8. É muito importante esse gerenciamento aqui, porque ganha-se 7 segundos. Outra coisa que também vai ser uma novidade, não se tem um grande prêmio da Austrália com chuva desde 2010. Então, se acontecer, vai ser uma grande surpresa também para todo mundo. É isso. Já acho que a gente falou tudo que a gente tinha para falar aqui de pré-GP, acho que deu para passar por tudo e vou ficar muito de olho nas entrevistas de Helmut Marko falando do Gabriel, dependendo do que acontecer nessa corrida aqui. É isso. Agora é só aguardar o momento da primeira corrida do ano. Para quem estava esperando a Fórmula 1 voltar, ela voltou e finalmente teremos a primeira corrida. E se você escutou a gente até aqui, a gente pede que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e na hora da corrida a gente vai fazer live. Se vocês estiverem por aí, assistam com a gente a corrida de Fórmula 1 de Melbourne, 1 da manhã. É isso. A Fórmula 1 Paddock Brasil fica por aqui. Faltam 10 horinhas para a primeira luz verde da temporada. Vamos ver como que ela vai ser. Será que ela vai realmente acontecer daqui 10 horas e 25 minutos? Ou será que nós vamos ter um atraso por causa de chuva, por causa de pista molhada? O que será que vai acontecer? Falta pouco mais de 10 horinhas. E como a já falou, a gente vai estar em live acompanhando todo o Grande Prêmio. A gente deixa um abraço para todo mundo, fiquem bem e a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.